Bom dia, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias Diário de Quarentena. Hoje é terça-feira, dia 7 de abril de 2020. Antes de dar as dicas, eu vou primeiro fazer um comentário sobre um comentário, depois falar sobre um pré-anúncio e também voltar a comentar uma dúvida que eu tenho, que eu já comentei ontem, e também fazer um comentário sobre os meus convidados, antes de dar as dicas do dia. O primeiro comentário, o Felipe comentou lá no YouTube. Eu comentei ontem sobre o Beach Boys, e aí, o Pet Sounds do Beach Boys, e aí cabe um parêntese rápido, né? Porque vieram algumas pessoas comentar comigo, pô, Matias, mas todo mundo conhece o Pet Sounds. Todo mundo, vírgula, né? Todo mundo que gosta muito de música a ponto de ser nerd de música, né? O Pet Sounds, apesar de ser um disco aclamado e reconhecido como sendo um dos clássicos dos anos 60, infelizmente não é tão popular quanto parece. As pessoas ainda ligam Beach Boys a Surfing USA, por exemplo. Então, sempre vale aí abrir uma porta, porque eu tenho certeza que muita gente foi dar play nesse disco pela primeira vez, só porque eu mencionei no comentário de ontem. E o Felipe, quando eu estava falando isso no vídeo de ontem, ele comenta que o grupo de músicos que tocou no lugar dos Beach Boys, né, como eu tinha comentado, tem um documentário no Netflix que chama The Wrecking Crew, que é sobre esses músicos, né? Músicos que tocaram com gente tão diferente quanto, sei lá, Sonny and Cher, os Byrds, por exemplo, a versão que os Byrds fazem para Mr. Tambourine Man, todo instrumental é feito pelo pessoal do Wrecking Crew. Frank Sinatra, enfim, vários artistas americanos dos anos 60 usaram os préstimos desses músicos. Alguns deles até conseguiram sucesso para além desse time ali, que era praticamente um segredo para muita gente, como o tecladista Leon Russell e o Glenn Campbell, cantor e compositor irrepreensível. E tem a Carol Kaye, baixista, que para mim é a alma do Pet Sounds, né? O Brian Wilson, apesar de até hoje ser reconhecido como um pianista, né? Um cara que compõe ao piano, ele também era o baixista da banda e deu toda uma atenção para o baixo nesse disco, que é lindamente tocado pela Carol Kaye. Então fica também essa dica aí do Felipe, The Wrecking Crew, que é o documentário sobre esses músicos de estúdio que tocavam com vários músicos durante os anos 60. O Felipe também comenta que ele quer abrir um blog de música. Eu já comentei lá por escrito e reforço aqui em vídeo. Vai fundo, abre, escreve todo dia, busca assunto todo dia. Não fica pensando, putz, ninguém tá lendo. Não, não, não. Manda bala porque você tá treinando, saca? É uma espécie de uma. Não é uma espécie, é um exercício, né? Procurar notícia todo dia, escrever sobre isso. Você melhora o seu texto quanto mais você escreve, também quanto mais você lê. Então fica essa dica não só para o Felipe, mas para quem quer começar um blog. Não é só um blog sobre música, né? Se quer escrever sobre qualquer assunto, escrever crônicas sobre a quarentena, começa aí, manda bala. O pré-anúncio é que amanhã, quarta-feira, a gente abre as inscrições para o primeiro curso online que eu vou fazer na vida. Quentin Tarantino, História e Ficção, um curso que eu estou fazendo junto com o André Graciotti, meu chapa. A gente fez no ano passado um curso na Unibis Cultural comparando Parasita e Bacurau, e estamos desde então acalentando a possibilidade de criar um canal no YouTube para falar sobre cinema, que deve chamar Cine Ensaio, que é o nome que a gente fez essa primeira apresentação no ano passado. O curso que abre nessa quarta-feira não é um cine ensaio, é um curso sobre o Tarantino, como eu comentei, e é sobre os melhores filmes do Tarantino, na nossa opinião, que são os 4 últimos. A gente vai dar 5 aulas, uma delas sobre a primeira fase do Tarantino, que vai do Cães de Aluguel até o Death Proof, a prova de morte. E depois a gente comenta aula a aula, Bastardos Inglórios, Django Livre, Os Oito Odiados e Era Uma Vez em Hollywood. Para a última aula ser em conjunto com os alunos, né? Com a participação dos alunos. O curso está sendo apresentado pela Casa Guilherme de Almeida, que eu já sou colaborador há algum tempo. Casa Guilherme de Almeida fica aqui em São Paulo, tem esse nome em homenagem ao grande Guilherme de Almeida, um dos principais nomes da crítica cinematográfica brasileira, e esse curso vai ser gratuito, tem essa vantagem. Basta se inscrever no site da Casa Guilherme, a partir de amanhã, ainda não está rolando.
As inscrições são limitadas, a gente resolveu também restringir o número de alunos para não ficar uma coisa muito extensa. Pode ser que eventualmente a gente faça outras edições desse mesmo curso, caso tenha interesse. E a gente vai mandar os cursos sobre as aulas para as pessoas assistirem em casa, em determinados períodos de datas, para finalmente a gente conversar com os alunos sobre o que eles acharam do curso e também especular sobre o 10º filme do Tarantino, que talvez seja o seu último, pelo menos é o que ele promete. E fico aqui mais uma vez jogando a pergunta em relação a outros cursos. Que outros tipos de assuntos vocês gostariam de ver eu apresentando, né? Como eu comentei antes, eu estou querendo ir para essa área de cursos online com mais frequência. E algumas pessoas responderam, legal, eu topo, vamos nessa, bola aí o assunto. E venho aqui reforçar a pergunta, qual assunto? Né? Eu posso falar de várias coisas. Então tá aqui essa brecha aberta. E sobre os convidados, tem muita gente que pergunta assim, Matias, mas qual que é o critério? Tem gente que eu conheço, tem gente que eu não faço a menor ideia que seja. Por que você chama fulano, fulano e depois os caras que eu não sei quem são? O critério são pessoas que fazem parte do meu convívio social. Eu não estou chamando pessoas que são propriamente famosas. Eu já expliquei aqui, inclusive, que eu não sou muito chegado a essa coisa de celebridade, de ser famoso. E eu acho que todo mundo tem condições de dar dicas sobre coisas legais. Eu não quero ficar, não, só vou chamar gente conhecida, só vou chamar pessoas que todo mundo reconheça. Eu acho que é bobagem. Acho que está todo mundo, agora, mais do que nunca, no mesmo barco. E não vou fazer distinção entre um amigo meu e um cantor que tem público, ou um jornalista que tem um site, ou uma amiga minha que me dá dicas legais, mas não publica nada online. Enfim, só esse preâmbulo aí antes das dicas do dia. E a dica do lar de hoje é uma dica bem simples. Para muita gente, eu vejo muita gente comentando que tipo, putz, eu já arrumei tudo, estou começando a arrumar tudo de novo. Mas tem um lugar, tem uma caixa, tem uma mala, uma gaveta em que você guarda fios, cabos, carregadores, restos de eletrônicos, às vezes eletrônicos inteiros, que você simplesmente aposenta e coloca nessa caixa. Todo mundo tem isso em casa, eu tenho certeza. Talvez seja a hora de você abrir isso e começar a ver o que você realmente vai utilizar, o que realmente ficou defasado, o que pode ser reaproveitado, não só para você, mas para outras pessoas, e o que é lixo eletrônico mesmo, né? Então fica aí essa curta dica para hoje, para dar uma geral na parte eletrônica, na sucata eletrônica que você guardou em algum canto da sua casa. E a dica de hoje tem a ver com a história que eu estava comentando sobre o Pet Sounds. É conhecido de muita gente, mas vou reforçar aqui porque deve ter muita gente que ainda não conhece. É dos meus autores favoritos, tem horas que eu acho que é o meu autor favorito. Isso é um pódio mutante, que tem horas que meu autor favorito é o Philip K. Dick, tem horas que meu autor favorito é o Paul Auster, tem horas que é o Rubem Fonseca, tem horas que é o Milo Fernandes, mas esse aqui é top 3, cara. Alan Moore, não só por conta das iniciais, mas é um cara que eu já li quase tudo dele, saca? É incrível como ele abre, pega um ponto de partida específico e abre ramificações e joga histórias dentro de histórias. É maravilhoso, é maravilhoso. O cara mais conhecido pelo V de Vingança e pelo Watchmen, ou pela saga Monstro do Pântano, quando ele pegou ali no começo da carreira dele e transformou o Monstro do Pântano numa coisa incrível, incrível, depois eu falo disso. Mas a dica de hoje é From Hell, do Inferno, escrito com o ilustrador Ed Campbell, também maravilhoso. Foi um livro sobre o Jack o Estripador e os crimes que ele cometeu no final do século XIX, inclusive, que é uma época muito cara ao Alan Moore, não só a Liga dos Cavaleiros Extraordinários, quanto, sei lá, ele fez agora uma trilogia sobre o universo do Lovecraft. Então ele está o tempo todo olhando ali para o final do século XIX, fazendo comparações com o final do século XX, que é justamente a época que ele começou a escrever.
E o From Hell, como eu mencionei, é sobre o Jack Stripador, mas não só. Ele pega a premissa do Jack Stripador para mergulhar na Londres do final do século XIX e fazer uma vivissecção mesmo do que era aquela sociedade, né? Ele trabalha com 2 ou 3 teorias da conspiração para tentar justificar, ele tenta cravar quem é de fato o Jack o Estripador e que aqueles crimes têm vínculo com a Casa Real Inglesa. O traço do Ed Campbell é maravilhoso e é o livro em que ele começa a largar os quadrinhos convencionais, né? Ele começou fazendo quadrinhos de ficção científica na Inglaterra, ele começou fazendo tirinha em um jornal de música, na verdade. Começou também como crítico de música, mas aos poucos ele começou a publicar na 2000 AD, que é uma clássica revista de ficção científica inglesa, e foi puxado para o mercado norte-americano pela DC, quando ele começou fazendo o Monstro do Pântano, depois fez o Watchmen, fez algumas histórias maravilhosas para o Super-Homem, enfim. Os préstimos do Alan Moore para a história dos super-heróis são irrepreensíveis. Mas a partir do From Hell ele começa a mudar isso, ele é o primeiro lançamento independente dele e muda completamente a forma como ele escreve as suas obras. Vamos à dica do dia. Quem participa, a convidada do dia, quem dá as suas dicas hoje é minha querida amiga Gibedendo. Fala aí, Gi. Cadê? Oi pessoal que acompanha o Trabalho Sujo e todas as dicas ótimas aí que a gente tem recebido diariamente para como lidar com esse isolamento, com a quarentena tão necessária para esse momento, né? Mas ao mesmo tempo tão chato, né? Se adequar a essa nova rotina. Para mim não é uma coisa fácil, não, trabalhar de casa, nunca gostei. Eu gosto mesmo de lidar com gente, de trabalhar diretamente com pessoas, não é a minha ficar na frente do computador. E também pelo fato de para mim ser muito fácil eu me perder assim nessa rotina, né, de acabar trocando o dia pela noite, acabar querendo beber todo dia com os amigos, num happy hour, né, virtual que seja, mas então, para não entrar nessa, né, nada contra, eu sei que tem muita gente fazendo, mas para mim isso seria mais maléfico do que benéfico. Então, eu me impus sim uma rotininha ali de acordar cedo todo dia, de ter os horários para fazer as coisas. E ao invés do happy hour com os amigos, eu tenho feito um café da manhã com alguns grandes amigos. Senhora E aí Refeição. talvez essa seja uma dica, né? Ter a sua rede de apoio. Sempre é legal ter, né, pessoas com quem você possa contar e confiar, mas nesse momento mais do que nunca, né, poder se abrir, poder falar das suas aflições. Poxa, hoje eu não acordei bem e tal, e cada um poder dar um suporte uns aos outros, tá? Não é problema nenhum se mostrar fragilizado nesse Não momento. mesmo? Todos estamos, Sim. tá? Então vai ter dia que tá mais tranquilo, outro dia tá um pouco mais ansioso, é normal. Mas não tenha problema em se abrir, né? E tem essa rede bacana aí para poder contar. Uma outra coisa que eu tenho feito bastante é me movimentar de alguma forma, né? Então, tem 2 canais no YouTube que eu gosto bastante. Um se chama Exercícios em Casa e o outro é o Pop Sugar Fitness. E lá você pode escolher desde alongamento, dança, o que você achar mais legal. Boa. Além do que, tem uma coisa que eu sempre fiz e continuo fazendo agora no isolamento, que é colocar algum show de banda que eu gosto no YouTube, na TV e dançar como se eu estivesse lá. Então Demais. tem bandas que eu amo, como The National, Broken Social Scene, ultimamente eu tenho ouvido muito Car Seat Headrest. E no Spotify, minha última dica aqui para encerrar, eu tenho ouvido muito um cara chamado Gabriel Vendramini, Não do It conheço. Yourself total, de Mogi das Cruzes, rock de garagem. Desde que eu vi um showzinho dele na Galeria Olido, eu tenho ouvido bastante. Procurem conhecer. Até mais, gente. Beijão. Valeu, Gi. E assim encerramos o Climatias de hoje. Espero que tenham gostado. Vamos à terça-feira. Bom dia e até amanhã.